E aí, como estão? Vamos lá, hoje eu vim aqui para apresentar para vocês e gravar aqui um vídeo com a minha apresentação para uma palestra que teve no Corém do DF aqui nessa semana, e falaram que ia ficar gravada e acabou que não ficou gravado. Então eu vou apresentar novamente aqui para vocês e vou colocando os slides, tá? Ao lado também para vocês irem visualizando. Então, vamos lá, tomar uma aguinha, respira fundo. Então hoje eu vou conversar e explanar bastante sobre enfermagem oncológica. O tema que eu apresentei foi sobre geral mesmo, enfermagem oncológica em geral. Então se preparem aí que vem pedrada, né? Falar de enfermagem oncológica no geral é muito complexo, porque são diversas atuações. Então eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Bom, então a apresentação, o tema é a atuação da enfermagem oncológica. E aí eu trouxe que o câncer, você não sei se vocês já estão acostumados com aquele slide do INCA, né? Que tem um menininho vermelho, uma menininha rosa e um menininho azul. E aí eu quis trazer um pouco diferente, né, na apresentação, mas o câncer ele é considerado uma doença crônica. A estimativa de casos novos para os anos de 2020 a 2022, quando a gente olha dados do INCA, é de 625 mil novos casos por ano. É uma doença da sociedade moderna, é a segunda causa de morte no Brasil e é considerado uma doença endêmica mundial. Na literatura, ele é evidenciado, né, e considerado a patologia do século. E aí, quando a gente fala de enfermagem oncológica, é extremamente complexo, porque o câncer, a gente chama de câncer mais de 100 doenças, né? Então, às vezes, um tipo de câncer, que é o câncer de mama, tem, biologicamente, ele tem doenças distintas, apesar de ser todas elas um câncer de mama. Então, são doenças múltiplas. E também, além disso, a complexidade se dá porque temos abordagens terapêuticas também diversas de acordo com a biologia desse tumor. E, além disso, então, a característica da doença, as abordagens terapêuticas, o paciente em si, ele pode apresentar sintomas da doença, efeitos colaterais do tratamento, o impacto físico e psicológico dessa doença, deste tratamento, e todos esses sintomas podem variar de acordo com a localização do câncer e o plano de tratamento. Quando a gente fala das abordagens de enfermagem oncológica, eu gosto de ressaltar sempre a importância da rede básica de saúde. Porque o câncer, quando a gente pensa, né, nessa patologia, quem realmente vai curar a doença, quem realmente consegue esse resultado, são os enfermeiros que trabalham e atendem numa rede básica de saúde. Então, quando a gente fala do câncer de mama, ele é o mais incidente em mulheres no mundo. Quando a gente fala de pulmão, é o câncer que mais mata. O de próstata é o mais incidente em homens e o de intestino é o segundo tipo de câncer mais incidente tanto em homens quanto em mulheres. Então, quando a gente pega esses 4 tipos, né, mama, intestino, pulmão e próstata, a gente precisa muito de uma detecção precoce para ter um resultado efetivo neste tratamento. E aí, eu trouxe neste slide uma timeline de aprovação do FDA americano, né, e da sociedade e do EMA, que é o europeu, que trata só de 2019 até 2020 das aprovações de quimioterapia, medicamentos de pequenas moléculas, imunoterapia e de diagnóstico. E aí aqui também tem algumas aprovações de um medicamento, por exemplo, que era usado para melanoma e foi aprovado para outro tipo de patologia. Então, só para vocês entenderem, eu coloquei essa timeline, mas para vocês entenderem a complexidade que é quando a gente fala de enfermagem oncológica. Porque o enfermeiro tem que ter ciência e tem que estar em constante evolução e estudo para entender todo esse arsenal, né, que a gente vem utilizando nos últimos anos e está em constante atualização. E aí, quando eu falo de enfermagem oncológica, eu tenho que lembrar que não é somente o enfermeiro que está lá na quimioterapia, né, no ambulatório de quimioterapia, infundindo os medicamentos. A gente tem também enfermeiros geneticistas, radioterapeutas, oncopediatras, enfermeiros clínicos, né, que eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, enfermeiros de acesso vascular, do centro de diagnóstico por imagem, que tem alguns exames de imagem, né, que tratam mesmo a doença, na atenção básica, práticas avançadas, navegação de enfermagem, são todos enfermeiros que lidam ali com a patologia.
E aí, eu vou, obviamente, falar mais dessa prática prática avançada de enfermagem, que é o contexto que eu estou inserida. Quando a gente fala de enfermeiro de práticas avançadas, é um enfermeiro que ele tem adquirido uma base de conhecimento complexa. Eu até já fiz um outro vídeo, então depois no YouTube eu vou colocar o link para vocês, se tiverem interesse. Habilidades complexas na tomada de decisão e na competência clínica. E para a prática avançada, as características são definidas de acordo com o contexto, ou da cidade ou da instituição. E aí, como surgiu, né, esse enfermeiro de práticas avançadas? Foi de acordo com a necessidade das instituições e dos serviços. É uma resposta à necessidade de melhorar esse atendimento para grupos específicos, melhorar o acesso a cuidados de saúde e uma redução no tempo de espera e nos custos destes atendimentos. E aí, dependendo da literatura que você acessa, a gente tem diversas divisões, né, de enfermagem de práticas avançadas, mas a Oncology Nurse é considerado enfermeiro de práticas avançadas, o enfermeiro prático e o enfermeiro clínico especialista. O enfermeiro navegador não entra nesse título, né, de práticas avançadas, apesar de estar em bastante destaque na oncologia atualmente. Então, vou abordar um pouquinho, falar sobre os enfermeiros práticos, depois o enfermeiro clínico especialista. É chamado assim enfermeiro prático porque practitioner, né, do inglês, mas ainda a gente não tem um título, não tem um nome do que seria, do que será futuramente esse enfermeiro aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala, né, do enfermeiro prático, ele tem um maior envolvimento com a prática clínica, ele realmente atende o paciente, né, em consultório. Ele está envolvido nesses cuidados de prevenção, então de atendimento de saúde básica. Ele faz a promoção, a prevenção e o tratamento. Então ele solicita tratamento, faz prescrição, ele está envolvido em todo o processo. O enfermeiro clínico especialista, ele desenvolve cuidados especializados, ele tem uma expertise na prática clínica, ele faz também um trabalho baseado sempre em evidências, e trabalha também no sentido de desenvolver a equipe de enfermagem. Então, ele trabalha no serviço, trazendo as atualizações, né, e envolvendo sempre a equipe de enfermagem. Em relação agora ao enfermeiro navegador, então, essa denominação, né, navegação, surgiu lá em 1989, quando nos Estados Unidos teve um médico que trabalhava com pacientes com câncer de mama, e ele via que chegava para ele os pacientes em diferentes condições. Então os pacientes que moravam em determinados locais, mais abastados, chegavam para ele com câncer mais precoce. E as mulheres que moravam em periferias chegavam para ele com um câncer mais avançado. E aí eles fizeram este estudo que chamou Report to the Nation, Cancer in the Poor. E aí, de acordo com esse relatório deste estudo, eles criaram essa figura do enfermeiro navegador, que o enfermeiro navegador ele trabalha e age tirando os obstáculos do paciente, então reduzindo essas barreiras. Pode ser barreira logística, financeira, sociocultural, e o paciente consegue chegar até um diagnóstico e um tratamento mais rapidamente. E aí, quando a gente fala desse enfermeiro navegador, ele tem uma assistência individualizada, ele auxilia nessa superação dessas barreiras, facilita a tomada de decisão informada do paciente, então trabalha muito com alfabetização em saúde desses pacientes também, proporciona acesso em tempo oportuno, saúde de qualidade, cuidados psicossociais, ele facilita o caminho do paciente. Então todo mundo fala, acho esse nome esquisito, enfermeiro navegador, mas é como se ele estivesse navegando mesmo o paciente, ele facilita o paciente a ter acesso a determinadas coisas. E aí o que é importante de um enfermeiro navegador é que o atendimento dele tem início e fim, tem indicadores, e aí ele age em toda a história da doença do paciente, mas ele tem ações pontuais. Então ele pode agir na prevenção, né, na detecção precoce, no diagnóstico, no tratamento, num câncer avançado, tratamento de câncer avançado, no survivorship, que são aqueles pacientes que muitas vezes já terminaram o tratamento, mas ele tem que ser acompanhado por 5, ou em alguns casos, não sei, 10 anos, e aí, né, falam assim, é vida normal, mas não é vida normal, esse paciente vai ter que passar por exames, ele vai ter que ser acompanhado, como é que vai ser essa ansiedade, né, desses exames nesse período? Então, esses survivorships também tem que ter um direcionamento, tem que fazer parte dessa navegação do enfermeiro. E os pacientes em fase final de vida também, que tem uma ação e um plano de ação dos enfermeiros navegadores.
E aí eu trouxe esse artigo, que é lá do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que a Vânia fez essa primeira publicação, que foi o primeiro grupo, né, o primeiro hospital que fez essa navegação de enfermagem. Eles navegaram 263 pacientes com câncer de mama. O modelo que eles instituíram lá foi do John Hopkins. E os resultados foram: pacientes relataram estar mais envolvidos no seu tratamento, eles relataram estar mais informados sobre as maneiras pelo quais o câncer afetou sua vida. E em relação a números, né, que às vezes é o que a gente busca nos artigos, elas conseguiram reduzir o tempo para agendar uma biópsia, por exemplo, de 4 dias para 0 dias. Então, por que esse paciente, antes de ser navegado, por que ele não saía de lá com uma biópsia agendada? Entendeu? Então, é uma questão só de organização, de orientar o paciente. Então, esse enfermeiro navegador realmente ele pode fazer diferença. E elas reduziram essa consulta, a primeira consulta com o cirurgião, de 6 dias para 1 dia. Então, o paciente passava em consulta com o oncologista hoje, tinha o diagnóstico do câncer, ele conseguia passar em consulta com o cirurgião no dia seguinte. E aí, eu trouxe também esse artigo de 2019, americano, que fala sobre que é uma coorte retrospectiva, né, de 136 pacientes com tumor de pâncreas. E aí, eles mediram o tempo entre o primeiro contato com o provedor de saúde até a primeira intervenção. E a primeira intervenção era considerada coleta de sangue, exame de imagem, biópsia, o próprio tratamento, né? Então, esses eram os desfechos analisados. E aí a navegação de enfermagem diminuiu o tempo para a primeira intervenção em 16 dias. Então, assim, obviamente uma pessoa que conhece, sabe todos os caminhos do sistema, ela orienta o paciente da melhor maneira. Então, esses 16 dias era só o paciente tentando ir atrás de resolver as suas coisas, e às vezes com sintoma, com dor, né, que aí dificulta. E aí eu trouxe o que é feito atualmente no Brasil, e no Brasil o que acontece é um mix do enfermeiro clínico, o enfermeiro prático e o enfermeiro navegador. E aí até coloquei ali, essa sou eu. Porque a gente depende ainda de legislação para nossa atuação. Nós não temos, por exemplo, uma legislação para prescrever. É lógico que eu estou falando no contexto da oncologia, porque já temos enfermeiros de prática avançada, que é os enfermeiros practitioner, por exemplo, em saúde da família. Então, o enfermeiro de saúde da família, ele prescreve, solicita exame, né, prescreve um ferro para uma gestante, de acordo todo com os protocolos institucionais. Mas quando a gente fala de oncologia, as instituições, principalmente as particulares, esses protocolos precisam ainda serem elaborados e instituídos, e isso provavelmente precisa, acho que o que empaca ali é a legislação. Então, depois que a gente tiver essas programações, né, de Corém, COFEN, essas liberações em relação à oncologia, acho que a gente consegue dar esse próximo passo. E aí, esse mix, né, de funções que acontecem do navegador, clínico especialista, de práticas avançadas, que eu coloquei ali, essa sou eu, mas não tem um nome, ele depende muito das necessidades e dos protocolos institucionais. Depende também das aptidões do profissional. Então, um profissional, por exemplo, que é treinado ou fez uma pós em cuidados paliativos, ele vai ter um direcionamento talvez para o paliativo, entendeu? Então vai depender muito das aptidões do profissional também. E ele ainda precisa ter treinamentos específicos para essa prática. E aí aqui eu trouxe a atualização das diretrizes brasileiras de manejo das toxicidades imunomediadas, e é uma diretriz para médicos oncologistas, mas aqui nas recomendações de rastreamento de eventos adversos, eu vejo muito a atuação do enfermeiro oncológico. Então, quando eu falo de monitorização proativa dos efeitos imunomediados, eu tenho que... isso é uma ação muito de enfermagem, né? Então eles dizem que sempre considerem os tratamentos das toxicidades imunomediadas como possibilidade diagnóstica, conheça a cinética de apresentação, resolução, identifique recaídas e complicações da imunossupressão. Então, na detecção precoce e relato precoce, então a gente sempre orienta o paciente o que ele deve observar de efeitos colaterais com uma imunoterapia, o manuseio adequado do tratamento desses efeitos imunomediados, que acaba sendo mais da equipe médica mesmo, e um segmento cuidadoso. Então, siga toxicidades durante e após o término do tratamento, compare parâmetros laboratoriais com exames de triagem iniciais. E aí é importante a gente lembrar também das toxicidades tardias que a gente pode ter em imunoterapia. Então, só reforçando um dos aspectos que um enfermeiro oncologista deve ficar atento. E aí eu trouxe também esse artigo, que foi um estudo de coorte
prospectivo, então acompanhou 90 pacientes durante 12 semanas e teve como desfecho a avaliação da adesão e a satisfação desse paciente usando um antineoplásico. E aí, eles usaram nesse grupo, né, que eles acompanhavam, então esse grupo específico eram orientados por enfermeiro especialistas em oncologia e que tinham um tempo maior, né, então era um clínico, ou enfermeiro clínico ou enfermeiro prático que fazia essas orientações. E aí quando avaliaram então esses pacientes, depois de 12 semanas, esses pacientes tiveram melhor adesão ao tratamento quando comparado aos outros pacientes que tiveram a orientação padrão. Então, a importância desses enfermeiros serem, né, terem essa especialidade, terem os treinamentos. E aí, quando a gente fala da enfermagem de práticas avançadas ou enfermeiro prático no Brasil, além de tudo, a gente tem também essa dificuldade. Então, quando a gente avalia as instituições de ensino, como que a gente vai ensinar os enfermeiros a serem enfermeiros práticos em oncologia se até os professores não tiveram essa vivência, sabe? Então, a gente vai passar aí por um processo de mudança bem grande na enfermagem quando essa enfermeira prática for liberada pelo COFEM, pelo COREM e aí, por exemplo, no meu contexto, a gente conduz orientações, principalmente de plantonista, que às vezes não tem formação em oncologia, a gente discute os casos, sabe? Orienta algumas condutas, então tem alguns enfermeiros, com certeza, no Brasil, eu vejo muito relato das meninas da BP também, que são enfermeiras de práticas avançadas, e o meu dia a dia, a gente tem essa vivência, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes quando a gente puder fazer isso, é esses enfermeiros também participarem das discussões, na elaboração desses projetos aí futuros para ensino desses enfermeiros. Então, quando a gente fala de um enfermeiro de práticas avançadas, o enfermeiro de práticas avançadas, ele nem é aquele enfermeiro da prática que está lá infundindo o tratamento e nem é o docente que está lá na faculdade. Esse enfermeiro, ele tem que entender, né, um mestrado, um doutorado, ele tem que entender de pesquisa, ele tem que entender artigo, ele tem que saber consumir a literatura, porque não adianta só você ver literatura, você tem que saber consumir. E esse enfermeiro de práticas avançadas, então ele tem que saber consumir essa literatura e saber fazer publicações e estar ali nesse trabalho, mas ele também tem que estar lá atendendo o paciente com as orientações e saber lidar com a clínica, porque eu vejo que às vezes tem muitos mestrandos, doutorandos, né, são pessoas formadas, mas não estão ali no dia a dia e não sabem ou não conhecem a clínica. E eu trouxe quando a gente fala também de instrumentos, eu trouxe este instrumento, desculpa, eu trouxe esse instrumento que foi da Gisélia, que eu convivi com ela durante a minha residência na Unifesp. A Gisélia, no mestrado dela, ela fez a construção e validação de um instrumento para consulta de enfermagem em quimioterapia ambulatorial. E aí eu olho esse primeiro quadro, fala de tudo que deve ter numa consulta de enfermagem oncológica. E aí eu acho que é interessante para quem está começando nessa área. A gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente faz até intuitivamente já, mas para quem está começando nessa área é importante ter um passo a passo. Às vezes no começo vai ficar meio robotizado, mas depois você já consegue seguir. E aí eu trouxe também este instrumento que foi publicado em 2019, que é um instrumento para avaliação de competências do enfermeiro oncológico no Brasil. Esse instrumento ele foi baseado nas recomendações da Oncology Nurse Society do que deve ser as competências do que deve ter, né, um enfermeiro oncológico. E ele traz 8 áreas, então, de atuação desse enfermeiro oncológico. E é importante também para quem já está na área ver quais os passos deve melhorar para caso futuramente, por exemplo, acho que vai ter, né, um processo de acreditação. Então, nós vamos instituir o enfermeiro de práticas avançadas no Brasil. A gente tem esses enfermeiros, então vamos criar uma acreditação, uma prova que esses enfermeiros têm que fazer para serem considerados, para terem uma titulação de enfermeiro de práticas avançadas ou enfermeiro prático. E aí, quando a gente pensa nesses critérios, esse artigo é interessante, que ele traz essas 8 áreas. E esse estudo australiano, que aqui é para puxar a bola para a enfermagem mesmo, é um desses estudos sonhos que a gente tem de mostrar o quanto a gente é importante para uma instituição e é um estudo de custo-efetividade. Então, o quanto que é necessário, né, esses estudos de custo-efetividade para a enfermagem, para a gente conseguir, e aí parar com esse somos a enfermagem é muito importante para o hospital, tudo bem, né? E aí, o que você faz com isso?
reduz custo, é melhor para o paciente, melhora a experiência do paciente, que também é uma das questões assim que está na minha wishlist de estudo, então a experiência do paciente. E aí esse estudo australiano, elas implementaram uma política de alcançar um melhor quadro de funcionários em 2 anos. O que eles fizeram? Então, nos locais que a enfermeira atendia 5 pacientes, por exemplo, né, no dimensionamento de enfermagem, a gente sempre divide o número de pacientes por enfermeiro. Então, o enfermeiro atendia 5 pacientes, e aí eles fizeram uma política de contratação e aumento de funcionário, ao ponto de cada enfermeiro ter uma redução de um paciente no dimensionamento. Então, se atendia 5 pacientes, a enfermeira passou a atender 4. Então, foi um estudo de 2 anos. O grupo intervenção era constituído por 27 hospitais e o grupo controle por 28 hospitais. E eles analisaram a mortalidade do paciente em 30 dias, os desfechos, né? A readmissão em 7 dias e o tempo de internação. E aí, esse artigo é publicado na The Lancet, então tem uma visualização mundial, né? E aí, o que é importante? Esses enfermeiros reduziram em 7% o número de mortes hospitalares, tiveram 7% menos readmissões em uma semana, o tempo de internação caiu em 3% e tivemos uma economia de 36 milhões de dólares australianos. Então, quando você faz o cálculo da contratação, foram 167 enfermeiros contratados para esses 27 hospitais da intervenção, e aí quando você conta, né, faz o cálculo dos custos para a contratação e os custos que eles fizeram causar, né, que eles causaram de economia, aí tem essa diferença que os enfermeiros causaram essa economia de 36 milhões para esses hospitais. E aí eu coloco o que tem de futuro para a enfermagem oncológica. E quando a gente fala de futuro, a gente sempre pensa nos estudos, então eu ressaltei aqui a importância de estudos de custo-efetividade. Além disso, a gente precisa de estudos prospectivos, então estudos de intervenção, ensaios clínicos randomizados. Também ressalto aqui para o futuro essa acreditação que eu tenho certeza que vai ocorrer, né? Então, temos enfermeiros de práticas avançadas? Com certeza, temos. Né? Além da oncologia, temos enfermeiros de práticas avançadas em saúde da família, acesso vascular, enfermeiro de dor, enfermeiro geneticista, que é mais prática avançada que um geneticista tem que ter. Além disso, então, no futuro, acho que a formação, vamos ter que pensar na formação desses enfermeiros, como é que vai ser, vai exigir mestrado, vai exigir doutorado, qual que vai ser a qualificação, então o título, esses enfermeiros terão um título para poder fazer, né, esse tipo de atendimento, e também a gente tem que falar de remuneração. E aí, quando você vai também nos congressos, principalmente nos congressos médicos, tem muito dessa abordagem da inteligência artificial. Então, eu coloco como futuro, sim, a inteligência artificial, ela tá entrando, já entrou, né, no mundo, tá aí, mas na área da saúde, e aí vem sempre aquela pulguinha, né, na cabeça. Será que seremos substituíveis? E aí, em alguns aspectos, com certeza seremos substituíveis. Então, avaliações de risco, diagnósticos de enfermagem, as intervenções de enfermagem, até mesmo a navegação de paciente. Então, se a instituição, o fluxo é o mesmo para todos, por que eu preciso de uma pessoa fazendo esse fluxo sempre, né? Eu consigo que seja uma inteligência artificial. E também protocolos de imunoterapia, quem que poderá prescrever? Então, se eu tenho um tipo de alteração celular para determinado tratamento, será que isso não vai ser só uma questão de colocar lá um foundation, por exemplo, do paciente na inteligência, e ela mesma já fala o tratamento que esse paciente tem que passar? E aí eu fico pensando na enfermagem. A enfermagem, o que ela presta é esse cuidado humano. E aí o cuidado não tem, né? Não tem como ser substituído por uma inteligência artificial. Trouxe a enfermeira Ana, que é um dispositivo, na verdade, ele é um bot, que a gente chama. A Ana é a enfermeira virtual do Hospital Sírio-Libanês. A Ana, ela foi, a ideia da Ana, né, todo o processo de solicitação para o hospital, mas a ideia da onde saiu foi do Fernando, que é um enfermeiro gerente do Hospital Sírio-Libanês, e para mim foi solicitado que eu fizesse a parte técnica, a elaboração das escalas, né, o processo todo, o caminho do paciente dentro da Ana, de acordo com a enfermagem, né, de acordo com escalas validadas, os sintomas mais importantes, e ela faz
o monitoramento remoto de sintomas, ela faz essa avaliação por escalas validadas, ela encaminha orientações e ela é visual e de fácil compreensão. Então, o bot é um número de WhatsApp que o paciente tem. Então, ele não tem que baixar nenhum aplicativo, ele não tem essa dificuldade que talvez um paciente poderia precisar de ajuda para fazer. Então, tá aí, né, um dos futuros da enfermagem com essa tecnologia envolvida. Aqui, então, as referências que eu utilizei. E aí, deixo aqui o meu e-mail e os meus contatos. No Instagram, eu vou deixar o link também, caso vocês queiram assistir a apresentação completa. Agradeço. Fico muito feliz que tem gente interessada nesses vídeos sobre enfermagem oncológica. E é isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, comentem aqui, que eu posso selecionar. A gente vai também atualizando e fazendo os novos vídeos. Obrigada. Grande abraço.